Bem-vindo e obrigada por estar com a gente. Meu nome é Giovana, sou parte do time de Marketing Experience da SAP e agora darei algumas dicas sobre como aproveitar melhor o seu webinar. Primeiramente, registre-se em sap.com/brasil/webinars para receber mais informações sobre webinars, eventos e conteúdos personalizados SAP. É importante ter uma conexão estável, por isso, recomendamos o uso do cabo de rede. Feche outros programas e abas do navegador que possam prejudicar o desempenho da sua conexão. Utilize fones de ouvido para ter uma melhor qualidade de som. Durante toda a sessão, você tem a opção de Q&A, onde você pode interagir e fazer perguntas que serão respondidas ao final do webinar. Convidamos você a preencher a pesquisa que está do lado direito da sua tela. Se a ferramenta apresentar algum erro, por favor, nos avise por meio da caixa Q&A. Tente atualizar a página. Se o problema persistir, tente trocar de navegador. Compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, utilizando os ícones de Facebook e Twitter. Aproveite a sessão. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, espero que estejam me ouvindo bem. Vocês já receberam aqui as instruções, né? Mas qualquer problema, por favor, avisem a gente aqui nessa parte de Q&A, né, de perguntas e respostas. Então, antes de começar a sessão, para quem não me conhece, sou a Bruna Gonçalves. Estou aqui na área de Partner SME Marketing, que a gente chama há mais de 5 anos, e a gente já entrega esse programa de treinamento para vocês há mais de 3 anos. Tá? Então, hoje a gente vai falar de automação de marketing e, na verdade, esse é o segundo treinamento desse tema. A gente já fez uma primeira rodada desse treinamento. Eu vou mandar para vocês no final da sessão, né, tanto esse deck que eu vou apresentar aqui, quanto também o link para vocês poderem acessar essa primeira parte do treinamento, caso vocês tenham interesse. Tá? Nessa primeira parte a gente falou um pouquinho mais, gente, de ferramenta, como a SAP tá fazendo dentro de casa. Hoje é um tema um pouquinho mais generalista, ensinando mais o que é automação de marketing, né? Então, por que vocês deveriam investir na automação de marketing e não só como a SAP está fazendo, mas alguns argumentos até para ajudar vocês a venderem internamente a ideia para superiores, se for preciso, que a gente sabe que esse é um grande desafio, né, de quem é da área de marketing e geração de demanda, é conseguir esse investimento internamente mesmo, conseguir aprovação de budget para a gente ter esse investimento, né, em ferramentas, em novas estratégias, principalmente quando a gente fala de digital, né, que não é só enviar e-mail, que não tem custo a princípio, né, se você não usa uma ferramenta, mas praticamente tudo precisa desse investimento. Então, a ideia é que a gente consiga evangelizar, ajudar vocês a evangelizar internamente, né, e para quem tem dúvidas, que vocês também entendam direito o que é essa automação de marketing, tá? Então, pessoal, mais uma vez, só para deixar bem claro, esse conteúdo, né, um conteúdo que a gente recebe do time global, junto com alguns outros conteúdos locais também, tá? Então, todos os treinamentos a gente acaba fazendo um mix, né, do que existe global e do que faz sentido no Brasil. Tá? E aí eu sou facilitadora da entrega, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem. Talvez eu não tenha a resposta, né? Não tenho todas as respostas, nem de automação de marketing, nem dos outros temas, mas com certeza posso ajudar vocês a encontrar a resposta aqui dentro, tá? Então, eu posso colocar vocês em contato com nossos times. A gente tem um time responsável por esse tópico de automação aqui na SAP, então a ideia é que eu possa ajudar vocês nesse caminho, enfim, internamente também, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos começar a sessão. Já recebi alguns. Bom dia, música de fundo. Pessoal, vocês estão ouvindo música de fundo junto comigo ainda? Eu não consigo saber, porque para mim isso daqui é um monólogo, eu não escuto ninguém. Não tem música, Gi? Tá. Se alguém estiver escutando alguma música, me avisem, tá, pessoal? Porque aí a gente vai ver o que está acontecendo. Eu não consigo saber se tem música ou não, mas qualquer problema me avisem aqui. Não tem música, né? Perfeito. Então, quem tiver com música, gente, se estiver ouvindo, atualiza a página que acho que vai funcionar tudo certo. Deve ser um bugzinho do sistema mesmo.
Perfeito. Então tá bom, obrigada, gente. Recebi várias respostas, já fico mais tranquila. Porque a gente não consegue nem se falar, né, por aqui, só por chat mesmo, pelo Q&A. Então vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, continue interagindo aqui, tá? Fiquem à vontade, como eu falei. Então, antes de tudo, só para a gente colocar em contexto, né, para a gente começar a falar desse tema, o que é e por que é importante essa automação de marketing, né? E aí, pessoal, na verdade, a automação, ela facilita muito a nossa vida, porque a gente consegue agir de forma personalizada, né? Só que ao mesmo tempo de maneira massiva, de maneira escalável, né? Então a gente consegue entrar no cenário de cada um dos nossos prospects, né? Falar a língua deles, entre aspas, de maneira realmente escalável, né? Que é algo que se não tivesse essa automação, e quando a gente fala de automação, gente, como eu falei aqui no começo, a gente fala de ferramenta de automação, tá? Não existe uma automação de marketing sem um investimento, tá? Então precisa, né, necessariamente ter uma ferramenta para te ajudar nessa automação. A ferramenta por si só, como sempre, não vai fazer nada, precisa muito da inteligência, da estratégia, né, nossa, das pessoas que estão gerenciando essa campanha de automação, mas sem a ferramenta a gente não consegue executar uma automação, tá? Então, a ideia da automação é a gente entender, como eu falei, de maneira personalizada o interesse de cada um daqueles nossos leads, né, ou contatos, enfim, depende de como vocês chamam internamente, né, se o lead é só quando já está numa fase específica. A ideia da automação, gente, é que desde o começo da jornada a gente acompanhe esses contatos, né, essas pessoas que tenham algum tipo de interesse, né, nos nossos negócios, que a gente acompanhe e que a gente vá dando a cada uma das fases, né, tem várias fases de interesse, que a gente alimente os contatos com aquele conteúdo que é interessante para ele, né? Então, dependendo, por exemplo, da interação que ele teve, dependendo do material que essa pessoa fez o download, e aí existe um ramo super grande de opções, e aí você vai personalizar a sua campanha, né? Você vai configurar como funcionar melhor para você, mas você consegue fazer esses critérios que, de acordo com a ação desse seu contato, o segundo passo vai ser definido para ele, tá? Então, de acordo com o que ele quer receber, tá? Então, não vai ser, por exemplo, 8 disparos de e-mail, né, para aquela base, que é o que a gente fazia, né, e ainda faz algumas vezes em campanhas de e-mail marketing, né? Então, eu tenho 5 fases, né, dessa campanha, vou mandar fazer os envios desses e-mails nessas 5 fases para essa base, né? A automação não, a automação já é muito mais inteligente, muito mais personalizada, tá? E aí, pessoal, então, acho que a resposta, né, que a automação dá para a gente é como encontrar essa forma de gerenciar, né, e extrair o máximo potencial quando a gente fala de volume, né, quando a gente fala de um número alto de leads. Se a gente tivesse que gerenciar 8 leads, né, 8 contatos dentro da nossa jornada, a gente conseguiria fazer isso sem nenhum problema, entregando para essa pessoa um conteúdo personalizado, que esteja bem de acordo com as necessidades de cada um deles, mas não é isso que acontece na vida real, né? E a ideia é que a gente tenha um número alto, que a gente trabalhe com volume, que a gente possa ir alimentando e filtrando, né, quais têm o maior interesse, quais desses leads, mas a gente precisa saber gerenciar, né, e extrair o máximo potencial mesmo com esse volume. Então, quando a gente fala, pessoal, de automação de marketing, otimização, né? Então, não que os recursos de marketing fiquem em segundo plano, muito pelo contrário, né? Mas a gente fala de otimização de todos os envolvidos, né? Então, todos os stakeholders, desde aquela pessoa que está executando a campanha de marketing até os vendedores também que vão receber os leads já qualificados. Né? Isso porque, quando a gente fala de automação, existe já, a gente vai aquecendo, né, esse lead até ele chegar em um estágio que ele já está um estágio muito mais avançado de compra. Então, além de otimizar a área de marketing, a gente também otimiza esses estágios posteriores, né? Então, a equipe de vendas vai receber o lead também muito mais bem trabalhado, com mais informações, né, do que essa pessoa teve interesse, como ela chegou até aqui, né? Então, a gente consegue realmente trabalhar com escala, sem perder essa eficácia, né, sem perder essa otimização de fato, de saber o que aconteceu antes e por que essa pessoa chegou até aqui. Tá?
E aí, pessoal, é super interessante comentar com vocês que, apesar disso, vocês já muito provavelmente terem ouvido falar, conhecerem algumas ferramentas também. Depois eu vou compartilhar com vocês algumas que a gente sugere, alguns pacotes lá no catálogo de benefícios. Mas, assim, apesar da gente conhecer o tema, ainda é algo muito novo. Tá, então, dentro da SAP mesmo é novo, a gente está implementando, na verdade, agora, implementou há poucos meses e a gente está treinando toda a equipe agora, por coincidência, na ferramenta, né, de automação de marketing. Então, é algo super novo, muitas empresas ainda trabalham com aquele método tradicional, né, de e-mail marketing, muito mais manual, menos inteligente, né? Então, que é mais massivo, você não consegue personalizar de maneira escalável, né? Que é uma campanha normal, né? Online, sem utilizar automação. Então, isso sim, né? Ainda se você começa a investir nisso, né? Na automação de marketing, em ferramentas, numa estratégia que considere automação dentro de casa, você vai se diferenciar, você vai sair à frente. Tá, o que a gente fala, por exemplo, de digital selling, de alguns outros temas, né, alguns temas de marketing que todos já fazem, né, que assim, se a gente pega o universo de empresas concorrentes, empresas de tecnologia, 80% a 90% já consideram isso parte da sua campanha, né? O que não quer dizer que não seja efetivo, né, gente? Vamos deixar bem claro que, por exemplo, quando a gente fala de vendas sociais, de LinkedIn, enfim, é para ser considerado sim, é muito efetivo sim, mas você não se diferencia, né? Na verdade, você vai se prejudicar se você não fizer, né? Aqui não, aqui quando a gente fala de automação, ainda é um estágio inicial, se comparar, né, a maioria das empresas. Então, é uma oportunidade super boa, né, de você conseguir sair à frente, né? Não são todas as pessoas, todos os nossos leads e contatos que estão recebendo conteúdo e que estão sendo contatados de maneira inteligente pelas empresas, tá? Então, aí você consegue realmente se diferenciar. E aí, pessoal, alguns motivos para você investir, né, na automação de marketing. O primeiro motivo é para você aumentar vendas e receita, que é óbvio, né? E eu coloquei como primeiro porque realmente é o que a gente precisa, né, no fim do dia. Então, realmente, a automação ela está diretamente relacionada a esse aumento de receita, tá? Então, a gente sabe que isso está no objetivo de vocês, está no nosso, né? Então, por isso é super, super relevante. E aí a ideia, né, desse aumento é que a gente consegue focar, né, naquilo que realmente já está pronto, né? Então a gente vai aumentar vendas, por quê? Porque a gente vai conseguir ter visibilidade dos leads que estão prontos para esse estágio mais avançado de compra, tá? Então, por exemplo, pode ser que ele ainda não tenha orçamento aprovado, que ele ainda não saiba se ele precisa dessa solução, né? Se ele nem reconhece tão bem o problema. A gente sabe que existem várias fases, né, antes da decisão da compra, e a gente tem até alguns treinamentos, pessoal, se vocês tiverem interesse, tá tudo lá no nosso Jam, no nosso grupo, tá? Se alguém não tiver acesso, no e-mail que eu vou mandar no final da sessão, vocês me pedem acesso, que eu já mando o convite para vocês, e lá tem alguns treinamentos de jornada de compra, para vocês entenderem algumas ações, assim, que a gente sugere, né, que, enfim, nos nossos treinamentos, e que a gente faz dentro de casa mesmo, em cada uma das etapas, né, dessa jornada do cliente. Então, aqui está muito relacionado a isso. A gente já vai conseguir ter mais visibilidade desses pontos da jornada que está cada um dos nossos leads, né, cada um dos contatos que fazem parte desse nosso processo de automação. Então, muitas vezes, a pessoa ainda não está pronta, ela ainda precisa ser educada, né, antes de passar para a nossa equipe de vendas. Se ela é passada antes, o que vai acontecer? A equipe de vendas vai ter um volume muito mais alto, não vai conseguir focar naquilo que vai realmente trazer resultado, né? E a gente sabe, e eu sei que isso acontece com vocês, com a gente, nunca tem gente suficiente, sempre tem um volume alto, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar esse volume alto com mais inteligência, entrega menos volume para essa equipe de vendas de maneira muito mais avançada, muito mais eficiente, para que eles consigam realmente focar naquilo que vai trazer, né, mais provavelmente um resultado para eles, tá? Então aqui, pessoal, um dado super interessante que 50% dos leads, eles são qualificados, né? Então isso quer dizer que eles passaram por um processo de qualificação e
entre aspas, eles passaram por esse processo, né? Eles realmente já estão um pouco mais avançados. Só que eles ainda não estão prontos para comprar, né? Então, metade desses leads a gente considera um lead qualificado, só que eles ainda precisam de alguma coisa, né? E aí a automação vai ajudar a gente em tudo isso, em ter visibilidade até mesmo dessa fase final, tá? E aí, né, se tiver uma pergunta, por exemplo, como a gente vai saber se ele está qualificado, mas não está pronto para compra? E aí tudo isso, gente, é desenhado na campanha de automação, tá? Então, todos os toques, eles são pensados para ajudar a empresa realmente a ter visibilidade da fase, né, em qual ponto da jornada está esse contato e qual tipo de conteúdo a gente pode oferecer ou qual tipo de ação a gente, né, poderia fazer para acelerar isso, né? Ou para ir nutrindo aos poucos até chegar a uma fase em que esse lead esteja qualificado e pronto realmente para comprar, tá? A ideia, claro que o pessoal de vendas vai continuar recebendo lead que provavelmente está qualificado, mas não está pronto para um estágio, né, final de compra, né? A gente não vai reduzir 100% isso, mas a ideia é que a gente consiga fazer com que a automação reduza, né, essa quantidade, esse retrabalho da equipe de vendas, do lead ir para eles e depois ter que voltar, né, para esse nurturing, que a gente chama, que é quando você alimenta com conteúdo até chegar, né, essa fase que ele vai estar pronto para comprar. Além disso, gente, um outro benefício, e também aqui é bem fácil da gente entender, é que quando o lead está mais preparado, né, então quando ele está mais informado, quando ele recebeu mais conteúdo qualificado da gente, quando ele realmente já viu que tem casos de cliente que trabalharam com a gente e deu certo, enfim, quando ele está mais preparado, a chance de gerar um ticket maior é muito maior, tá? Então, o ticket médio da venda, ele aumenta. Tá, isso a gente consegue ver claramente em resultados, né, de campanhas de automação. Claro, um tempo depois que você deixa essa campanha rodando, né, tudo isso requer um tempo, um planejamento, um tempo de go live também, como todos os sistemas que a gente implementa, mas realmente o ticket é maior porque a pessoa ela está mais educada no assunto, né, então ela se sente mais segura em investir nessa solução, né, ela reconhece o problema, ela reconhece que existe uma solução e ela se sente mais segura porque ela entende melhor da sua solução, ela entende melhor do mercado, porque a gente, em todas essas fases, a ideia é que a gente vá educando esses contatos, né? Não que a gente só fale, por exemplo, de produto nosso, né? Muito pelo contrário, é que a gente saiba, por exemplo, quais são os pontos que pegam lá, que geram uma dúvida, né, no nosso lead. Então, por exemplo, estou vendendo uma solução que é 100% cloud, mas eu sei que esse nicho, esse perfil de lead tem uma dúvida, se ele quer investir cloud, se ele quer investir on-premise ou se ele quer algo híbrido. Então, você sabendo disso, você também entrega conteúdos de mercado, conteúdos educativos, para que essa pessoa conheça mais do tema e ela consiga se sentir mais segura, né? Ter mais informação, ela se sente educada, a par desse tema e muito mais segura para investir. Então, aí aqui a gente colocou uma brincadeirinha mesmo, se a gente for pensar na nossa vida, né, fora aqui de solução, de cloud, de on-premise, vamos pensar em vinho, por exemplo, ou qualquer outra coisa que você conheça, né? Então, quem você acha que vai gastar mais, né? Vai comprar, por exemplo, um vinho mais caro? Uma pessoa que não conhece nada disso, né, que fala, o vinho que tiver tá bom, né, coloco na taça e não me importa, desde que seja tinto, uma pessoa que não tem uma bagagem de conhecimento, ou uma pessoa que já fez um curso, que já leu livro, que sabe harmonização, que já estudou realmente desse assunto, né? Então, a gente pode dar quase certeza que é uma pessoa que tem uma bagagem desse assunto, ela vê mais valor naquilo, né? Ela realmente entende mais porque o valor agregado é muito maior. E é exatamente isso, tá, gente? É a mesma coisa. E aqui funciona para B2B, para B2C, não importa, né? É o ser humano. Então, a gente se sente mais seguro de investir em algo que a gente conhece, né? Então, é exatamente isso. E aí, aqui mais uma informação
E aí aqui, gente, eu vou compartilhar, tá, essa apresentação com vocês, não se preocupem, e tem as fontes também, se vocês quiserem procurar alguma informação adicional, tá, nessas fontes, são estudos mesmo que foram feitos, tá, por isso eu coloquei aqui qual é a fonte de cada um deles, pode ser que tenha um conteúdo bacana lá também. Tá, então, em geral, os leads que eles foram nutridos, e a gente fala nutrido é de conteúdo, tá? Então, a gente fala de automação, de e-mail marketing, de tudo, independente, a base disso tudo é conteúdo, tá? Então, sem conteúdo, você não cria campanha de marketing digital, você não cria uma campanha de nurturing e não cria uma campanha de automação, tá? Então, quando o lead é nutrido, e nutrido principalmente, né, com o que ele quer receber, que é uma nutrição inteligente, uma nutrição planejada e automatizada, aí a quantidade de venda sobe muito, né? Eles geram vendas 47% maiores do que os leads que não foram nutridos. E aí está totalmente relacionado com esse ponto que a gente revisou. O ticket médio sobe justamente porque a pessoa conhece mais desse assunto, tá? E aí, pessoal, aqui, como vocês sabem, né, a gente, por exemplo, vende uma solução, mas a gente tem que lidar com várias pessoas dentro que estão envolvidas, né, naquele processo de compra. Então, as pessoas diferentes, elas também, nessa campanha de automação, e isso é super, super interessante, elas também são levadas a caminhos diferentes, né? Então, a gente pode estar falando da mesma solução, só que os benefícios, né, o valor percebido por cada persona, né, e quando a gente fala de persona, pessoal, só para ter certeza que o conceito está claro, uma persona, na verdade, é uma figurinha lá de uma pessoa que a gente cria com mais detalhes, né? Então, vamos criar uma persona de um CMO. Então, quais são os objetivos dele, quais são os desafios, quais são os KPIs, tá? E aí a gente, da mesma maneira, pode criar uma persona que seja um CFO, né? Então, a gente pode estar falando da mesma solução, mas o valor percebido do CMO é totalmente diferente do valor percebido do CFO, apesar de no final do dia é uma obrigação que eles se alinhem, né, para fazer a coisa dar certo, para fazer a venda funcionar, mas cada um deles vai perceber um valor diferente nessa solução, né? Então, a ideia é que a gente consiga levar essas pessoas para caminhos diferentes, para que elas consigam, de fato, ver o valor daquilo para elas, né? Então, você, por exemplo, trabalha na área de geração de demanda, qual o valor para você, né? Você não vai falar de compliance, você não vai falar de riscos, né? Minimização de riscos, isso daí pode ser um pilar para você, mas não é o seu core, não é o principal, né, disso tudo. Então, a ideia é que a gente ajuste a mensagem de acordo com essa persona, né? De acordo com o cenário que aquela pessoa vive. Tá? Então, a gente fala, mais uma vez, de conteúdo e de conteúdo personalizado para cada um dos perfis, né? E aí, o resultado disso não poderia ser outro, né? A gente é muito mais eficiente nesse relacionamento, a gente agrega muito mais valor, simplesmente porque a gente está falando a língua daquela pessoa, a gente está falando desafios, KPIs e tudo daquela pessoa em específico, tá? E a gente mantém eles muito mais engajados, né? Então, a gente mantém aquele lead mais interessado, mais engajado, ele vê que aquilo realmente está ajudando ele, né? Não é só mais um spam, mais um conteúdo dentre muitos outros que ele está recebendo, né? Vai ser um conteúdo que realmente, poxa, a ideia é que a pessoa veja e fale, isso faz sentido para mim, né? Então, a automação, ela leva a gente a essa possibilidade que sem essa automação a gente realmente não consegue fazer de maneira escalável, pelo menos, tá? E aí aqui que eu já falei um pouquinho, só para entrar um pouquinho mais em detalhe, que os vendedores eles vão receber os leads mais preparados, né? Então a pessoa ela já recebeu conteúdo, ela já recebeu uma educação desse tema, seja de solução, seja de mercado, né? Então a gente já fez essa alimentação, esse nurturing, antes do vendedor entrar em contato com a pessoa. Então o vendedor, a ideia é que ele receba aquilo que já está muito mais avançado, aquilo que já está num estágio de compra de fato, para que ele invista o tempo dele em realizar a venda, né? Então, isso traz o quê?
como consequência a redução do tempo de ciclo de venda. Né? Então, ao invés do ciclo de venda durar, por exemplo, 4 meses, a gente vai colocar o nurturing, a pessoa já vai estar educada, a gente vai ter visibilidade desse status dela, né, do nível de educação, do nível de interesse de cada um deles, e a gente vai passar para o vendedor o lead já nessas últimas etapas do processo de compra. Tá? Então, por exemplo, aquela argumentação. Vamos pegar o exemplo que eu dei antes, né? O vendedor vai explicar o porquê do cloud, o porquê do híbrido, o porquê do on-prem, enfim, algo assim, de ele educar a pessoa, argumentar esses porquês, a pessoa já vai ter recebido o conteúdo antes e a ideia é que a pessoa já esteja mais bem informada desse assunto. Tá? E aí o tempo do vendedor é muito mais focado realmente na venda, em ajudar o lead a escolher a melhor solução. Então já é uma conversa muito mais avançada. Tá? E aí aqui, pessoal, é um exemplo de como a automação de marketing ela pode ser usada também para o pós-venda. Né? Então, não é só quando a gente está prospectando, mas a gente sabe que manter um cliente custa muito menos do que conseguir um cliente novo. Tá? Isso a gente acha dados comprovados de maneira super fácil e dentro de casa também, né? Nem precisa desses dados externos para a gente saber disso. Então, a gente nunca pode se esquecer, né, de trabalhar esse relacionamento pós-venda. Além da gente conseguir fazer agora, né, com cloud, subscrição, a gente consegue fazer com que esse cliente faça um upsell, que ele, né, compre mais alguma solução, enfim. A gente também pode fazer essa pessoa virar um speaker para evento nosso, né? Então, a gente só tem benefício investindo nesse relacionamento pós-venda, né? Essa pessoa indica também para outras, né? Então, a gente tem um leque super grande de benefícios de investir no pós-venda e aí a automação também pode ser usada para isso, né? Então, por exemplo, a gente pode preparar nesse caso, né, envios de aniversário, né, dando feliz aniversário para a pessoa na data de aniversário. A gente pode criar um blog e compartilhar os tópicos que mais interessem cada um dos nossos clientes, né, dentro de um blog ou uma revista virtual, enfim. Existem várias possibilidades, né, de conteúdo, mas para que aquele cliente saiba que a gente está próximo, que a gente se importa com ele, né, e que a gente realmente tem uma parceria, né, que não foi só feita uma venda e que agora a gente já foi para o próximo, né, mas que eles sintam que a gente está próximo. E também é super importante a gente conseguir fazer isso de maneira escalável, né, porque realmente existe uma demanda grande de clientes também e não são todos que precisam receber o mesmo conteúdo, né? Muito pelo contrário. Então, a gente fazendo uma automação nisso, a gente assegura que os nossos clientes continuam próximos de nós, recebendo conteúdos nossos de maneira inteligente e que a gente consiga, né, enfim, aproveitar ao máximo esse cliente e que esse cliente esteja feliz. Né? Então, por exemplo, envio de pesquisa, fazer um NPS, né, a cada ano, a cada 6 meses, que NPS, para quem não conhece, é o Net Promoter Score, né, para que você saiba quanto essa pessoa recomendaria você para um amigo, para um colega, enfim. Tem um treinamento de Net Promoter Score também que a gente fez em 2018, se eu não me engano. Só buscar lá no nosso Jam ou me pedir. Tá? Eu vou mandar para vocês, gente, essa apresentação do meu e-mail mesmo. Então, qualquer coisa, vocês podem me responder, que a gente se fala pelo meu e-mail mesmo, por telefone, enfim. Fico à disposição. Tá? E é muito importante para essas campanhas, para qualquer relacionamento pós-venda, que os dados, né, dos seus clientes estejam sempre atualizados. Né? Sem isso, a gente não consegue estabelecer a comunicação. Então, isso daí é um ponto crucial para a gente conseguir ter sucesso, tá? Nesse tipo de automação. Então, aqui um comparativo, na verdade, no próximo slide, de automação de marketing e e-mail marketing. Né? Esses conceitos não devem ser confundidos um com o outro, tá? São bem diferentes, porque quando a gente fala de e-mail marketing, apesar dos dois funcionarem no meio digital, que agora também não é mais nenhum diferencial, a gente ter campanhas de digital, né? Agora, na verdade,
mais de 50% do nosso investimento, muito mais até, é em digital ao invés de eventos físicos, e isso tem ficado cada vez mais relevante, né, gente? Então, não é simplesmente estar lá, né, estar no meio digital, é você estar lá com uma presença inteligente, relevante. Então, o e-mail marketing, aqui tem um ciclo, mais ou menos, né, de como funciona essa escala, essa evolução, né, do e-mail marketing. Então, quando você envia uma coisa para toda a base, genérico, né, assuntos assim que não estejam costurados para aquele perfil de audiência, então a gente ainda está numa fase muito inicial, né? Então, quando a gente fala de e-mail segmentado, a gente já vai conseguindo ter um pouquinho mais de inteligência nessa conversa, um pouquinho mais de personalização, né? E aí a gente tem a nutrição básica, quando existe uma resposta, né, automática nossa. Então, aí existe um processo de e-mail marketing que você vai trabalhando etapa por etapa, né? E aí a diferença, aqui vocês podem ver melhor, a diferença do e-mail marketing, que pode existir sim, também uma inteligência nos envios, né? Esse trabalho de nutrição, enfim. Só que a diferença é que você aqui com a automação de marketing, desde o começo você já vai personalizar toda a sua campanha, então você não vai precisar a cada fase ficar fazendo na ponta do lápis lá aquele estudo de como foram os recebimentos, qual o perfil, o que você vai fazer agora de acordo com o que as pessoas responderam. Então, na automação, isso já é tudo planejado desde o início, tá? Então, são vários ciclos. Quantos ciclos, isso vai depender de vocês. Vai depender de como vocês querem criar essa campanha, tá? Aqui a gente faz mais ou menos 7 toques no total, e aí, dependendo de cada um dos toques, a gente vai entregando um tipo de conteúdo, né, sempre de maneira personalizada, mas isso é costurado, é ajustado de acordo com a estratégia de vocês, tá? Não existe muito também certo e errado. E aí isso é criado junto com a agência de automação ou com o especialista em automação que vocês possam ter dentro de casa, tá? Mas a diferença, né, dessa campanha de e-mail e de automação é que na automação é o próprio lead que define qual conteúdo ele vai receber. E esse conteúdo já vai estar pré-definido por nós, né? Então, dependendo da ação desse lead, o próximo passo vai ser esse, né? Por exemplo, vai ser o passo 4, o cenário 4, de acordo com o que ele fez previamente. Então, a gente não precisa ficar ajustando a mensagem a cada toque. Isso tudo já está pré-definido. Tá? E funciona super bem, tá, gente? No começo, claro, sempre tem lições para aprender, mas no geral funciona super bem mesmo. Aqui, só para vocês terem uma ideia em relação a métricas e resultados, né? E quando a gente fala de automação, métricas e resultados, a gente consegue ver de maneira muito mais clara, né, todas essas métricas do que uma campanha tradicional, por exemplo, né, de e-mail marketing. Então, quando a gente vai falar de ROI, quando a gente vai falar de investimento, né, o quanto vale investir naquilo, a gente consegue reportes mais detalhados e mais reais do que está acontecendo naquela campanha com automação de marketing, tá? E aí aqui alguns desafios, né, porque nem tudo são flores, nem tudo é benefício. Então existem sim alguns desafios, né, para a gente começar a implementar um sistema de fato de automação de marketing, né? Como eu falei, é um processo. A gente mesmo ficou nesse processo um tempão. Ainda está aprendendo, mas a gente já está correndo várias campanhas. Como eu falei, a gente está tendo resultados super bons. Mas, antes de tudo, né, gente, como aí qualquer campanha, aí não é nem a gente falando só de automação. Como eu falei, ferramentas por ferramentas, nenhuma vai ter essa inteligência, então a gente precisa realmente saber o que a gente quer, né, saber qual é a nossa estratégia por trás dessa campanha. E aí sim a ferramenta vai trabalhar da melhor maneira para nós, de acordo com o que a gente quer receber, tá? Então, sempre crucial, como ponto 1, ponto 0, assim, de importância, é você ter a sua estratégia super bem definida de automação de marketing, tá? Depois, e não menos importante, definir quais vão ser os conteúdos, né, que vocês vão oferecer em cada um dos toques. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de campanha online, como eu falei para vocês, a gente fala de conteúdo, tá? Então, por exemplo,
Se vocês ainda não têm tanto conteúdo, ou os conteúdos são muito voltados para produto, né? Vocês não fizeram um compilado de conteúdos educativos, por exemplo, a ideia, antes mesmo de começar, né, a contratar uma agência, a ter uma ferramenta de automação, é que vocês criem conteúdos, né? Que vocês tenham realmente um conteúdo rico, educativo e que seja de grande valor para as pessoas, tá? Para os seus leads. Senão também, se a gente só for compartilhar white paper de produto, ou sei lá, um conteúdo convidando para um evento, convidando para um webinar, a gente não vai ter sucesso, tá, gente? A ferramenta de automação pode ser maravilhosa, pode ser incrível, mas se a gente não souber trabalhar um conteúdo educativo, um conteúdo que responda às perguntas de maneira genuína, né? E não só falando do nosso produto, mas educando nossa audiência, a gente não vai ter sucesso, tá? Depois também, e não menos importante, escrever e-mails eficientes. O que quer dizer? Escrever e-mails curtos, que falem em poucas palavras aquilo que a pessoa precisa ouvir, né, de acordo com a fase anterior, porque a gente está falando aqui de automação. Então, que escreva de maneira eficiente, simples, tá? Então, cada vez cada vez mais a gente recomenda, né, usar templates simples, né? Não precisa fazer nada tão elaborado, com imagens super elaboradas e um corpo grande, né, de e-mail, muito pelo contrário. Quanto mais simples e eficiente assim, a leitura e que seja rápida e entregue aquilo que a pessoa quer receber, melhor. Tá? E depois implementar quais serão os fluxos de nutrição, né? Isso também vai ser definido de acordo com a estratégia da campanha. E sempre medir a eficiência das campanhas, né? Isso daí é ongoing, a gente faz sempre, até para saber se precisa de algum ajuste, né? E essa é a parte boa, porque quando a gente fala de automação, de digital, enfim, a gente sempre tem essa possibilidade de realizar ajustes, né? Então, de medir a eficiência, de medir resultados, e conforme for a gente ajusta para funcionar melhor a campanha como um todo, tá? Para o nosso resultado melhorar. Então, aqui, como que a gente pode usar a automação de marketing para extrair mais oportunidades para vendas, né? E aí a gente fala de fase de lead, tá, gente? Então, por exemplo, quando o lead ele ainda não está pronto para compra, a gente vai nutrindo, né? A gente vai realmente fazendo com que essa pessoa receba mais conteúdo, para que ela esteja, né? Para que ela vá avançando sozinha, entre aspas, de acordo com nossos conteúdos, com a interação dela no que a gente envia, mas a gente ainda não vai ter nenhum contato pessoal, esse lead ainda não vai ter sido passado para vendas, tá? Então, esse processo inicial vai ficar lá no nurturing, que a gente chama. A gente pode aproveitar também leads que estão quase prontos, né? E a gente vai ter a visibilidade do estágio de cada um deles, porque também, mais uma vez, a gente personaliza não só de acordo com a persona, a gente também personaliza de acordo com essa fase, né? O conteúdo que cada um desses estágios vai receber também é um conteúdo diferente, né? Que esse conteúdo, a ideia é que esteja totalmente relacionado com a fase desse lead. E aí, quando a gente fala de um lead quase pronto, né, aí sim, a gente precisa ser rápido, por isso que é importante a gente ser eficiente nesse processo, para que o pessoal de vendas, né, que sempre os recursos são limitados, isso isso acontece em todas as empresas praticamente, que essa pessoa possa focar em leads que estão prontos. Essa é a ideia, que a nossa equipe de vendas realmente foque naquilo que já está nutrido o suficiente, né, para realizar essa compra. Tá? E aí a gente vai otimizar também o recurso de vendas, né? Vai gerar mais oportunidade, em teoria com menos pessoas, né? Assim, porque a gente aumentou a eficiência de cada um deles. Então, os erros mais comuns, tá, gente? Antes de finalizar, a gente já está quase terminando. Os erros mais comuns ao trabalhar com automação de marketing. O primeiro deles, que eu já até falei para vocês, é pensar que a ferramenta automatiza, faz tudo por nós. Né? Então, não existe nenhuma ferramenta assim que eu conheça. Não que eu conheça todas, mas acho que ferramentas por ferramentas, como eu falei, elas não fazem, né, o que a gente precisa fazer. Então, o papel da ferramenta é facilitar, automatizar as nossas decisões. Né? Então, se o time de marketing, o time da empresa como um todo, não conhece sua base, não sabe que tipo de conteúdo é o mais interessante de acordo com cada persona,
né? Se não tem esse mapeamento, por exemplo, de qual tipo de conteúdo entregar em cada uma das fases, né, dessa jornada de cliente até realizar a compra da nossa empresa. Se a gente não souber dessas informações, a gente não tem como criar uma automação. Porque a automação, na verdade, ela vai automatizar o que a gente tem, o que a gente sabe, né? E o que realmente precisa ser feito. Ela, por si só, não vai fazer nada, né? Então, se a gente não tiver conhecimento e também conteúdo, a automação, né, não vale investimento nenhum em automação de marketing, tá? Outro erro é não pensar na jornada de compra, né? Então, quando a gente fala, gente, de automação, a gente fala de construção, né? Então, nurturing é você ir nutrindo aos poucos, né? Então, a gente tem que tentar ser menos ansioso e saber, de maneira estratégica, entender essa jornada, né? Então, a pessoa tem que ser respeitada, né? Se você, por exemplo, aborda com uma equipe de vendas alguém que está na fase inicial dessa jornada, é muito provável que você ainda não consiga ter sucesso, né, na venda. Então, sempre pensar na jornada de compra. E, por fim, não mirar ou não segmentar a sua base, né? Então, a gente tem que personalizar essa comunicação, a gente precisa segmentar a base da melhor forma, né? E aí, como que a gente faz isso? A gente não vai fazer um por um, claro, porque não é escalável, né? Mas o que a gente vai fazer é criar pequenos grupos, e aí que a gente chama de personas, tá? A gente cria pequenos grupos com interesses semelhantes, né? Características, interesses, objetivos, KPIs, enfim. Aí vocês podem criar como funcionar melhor para vocês, mas vocês vão criar esses segmentos de acordo com similaridades entre os membros de cada um desses segmentos, de cada um desses grupos. Então, assim, você consegue, né, que é o que eu falei no começo, personalizar, falar a língua daquela pessoa e ser relevante. Né? Porque se alguém vem, por exemplo, para mim, que trabalho com parceria, geração de demanda, e começa a me falar de tendências de compliance para aquela solução de marketing, por exemplo, é do meu interesse? Até é, mas não é muito, né? Porque não é minha realidade no dia a dia e não é um KPI meu, né? Assim, preciso saber, tudo bem, preciso, mas não é meu KPI, não é meu objetivo. Não é aquilo que vai no final do ano falar se eu fui bem ou não, sabe? Então é isso, é a gente pensar de fato, né, no cenário real de cada uma das pessoas, tá? De cada um dos grupos que a gente está falando, de cada uma das personas, na verdade. Aqui, pessoal, algumas boas práticas, tá? Então, a gente precisa ter essa metodologia muito bem pensada, saber como definir esses estágios do lead. A gente precisa sempre ser transparente, né? Então, na nossa comunicação, seja online, seja depois com o vendedor, manter uma consistência, tá? Se você passou uma informação previamente, lá online, por e-mail, que o seu vendedor conheça a campanha, super importante que as pessoas de vendas saibam o que esse lead recebeu antes, né, para que ele possa manter uma consistência, né? Então, não dá para você trabalhar uma campanha de automação de marketing longe da equipe de vendas, tá? Precisa ser, na verdade, como se fosse um só time, um faz esse início para passar para o outro dar continuidade. Tá? Então, a transparência tem muito a ver com isso também. Aqui, essa questão de usar e-mail pessoal como remetente, precisa ver assim, se funciona para vocês, é uma das práticas, mas não é isso também que vai dizer se vai ter sucesso ou não, mas a gente pode fazer, por exemplo, em digital, plano A e plano B, né, fazer 2 cenários, então fazer essas tentativas para ver quando você vai ter um resultado melhor, sempre personalizar, né, e atualizar periodicamente o conteúdo de fluxos antigos. Isso é muito importante. Você criou um fluxo, por exemplo, em outubro do ano passado. Pode ser que você já tenha materiais atualizados, né, desse fluxo. Então, é sempre atualizar aquilo. Pode ser que funcionou bem há 3, 4 meses, mas que hoje o conteúdo já não esteja tão atualizado assim. Infelizmente, né? Mas a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. Então, é muito importante que você sempre revise fluxos antigos. Pode ser que eles funcionaram bem há 3, 4, 5 meses e que hoje ele não funcione mais tão bem porque esse conteúdo já poderia ser mais atualizado. Tá? Então, sempre bom ficar de olho nisso também, tá? Nessas atualizações. E aí aqui, quais fatores, né, vocês poderiam considerar para escolher um software de automação de marketing? A automação não existe sem uma solução de automação.
tá, gente? Então, precisa ter um software de automação. E aí, quais soluções, por exemplo, quais ferramentas te permitem ter uns critérios de segmentação completos, inteligentes, que realmente você consiga ter visibilidade desses critérios. Listas dinâmicas também, né, que você consiga atualizar de maneira dinâmica. Você conseguir fazer uma interação com o lead além do e-mail, então que seja multicanal, né, por exemplo, esse é um ponto super importante, que consiga conectar também com sistemas externos, né, então com CRM, por exemplo, que a gente usa, com sistema de vendas. Então, é sempre entender, né, como um todo, assim, essa questão de custo-benefício, mas esses são alguns pontos cruciais quando a gente fala principalmente de automação, tá? E aí aqui, pessoal, para finalizar, a gente tem algumas sugestões para vocês, caso vocês tenham MDF, eu sei que muitos têm, né, nossa verba em MDF. Tudo que está aqui no catálogo de benefícios é 100% reembolsável em MDF, e vocês podem fazer uso, enfim, junto com as agências que a gente recomenda. Né, o pagamento não é para SAP, quando a gente envolve uma agência, já é diretamente com eles, tanto o pagamento como o escopo do projeto. Então, a gente dá umas sugestões, né, de acordo com agências que a gente confia e que conhecem do nosso negócio, mas no final, quem vai criar a proposta final, acertar valor final de pagamento, tudo isso são vocês diretamente com a agência, tá? Então, são só sugestões e a parte boa é que vocês conseguem reembolsar 100% com o MDF tudo que está no catálogo de benefícios. Então, mais uma vez, né, a sugestão aqui é que vocês falem com o PSA de vocês, que vocês conheçam o que tem disponível e quais pacotes e o que está lá que poderia ser de utilidade para o dia a dia de vocês, tá? Pessoal, então de conteúdo é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma curiosidade de como a gente está drivando isso internamente. Enfim, qualquer pergunta que vocês tenham, podem ficar à vontade aqui no Q&A. Vou dar mais alguns minutinhos, alguns segundos, se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Também, se quiserem fazer a pergunta offline por e-mail, também vou ficar à disposição, tá bom? Ou foi muito ruim, ou vocês entenderam muito bem. Por enquanto, eu não tive nenhuma pergunta. Então, pessoal, mais uma vez, como sempre, agradeço a participação de cada um de vocês. Contem comigo, com toda a nossa equipe da SAP, para ajudar vocês nessa transição, nessa jornada de automação, que ainda é uma coisa nova, é um desafio, mas a gente sabe que vale a pena, por isso que a gente passou esse conteúdo hoje para vocês. Tá bom? Então, fico à disposição, tá? Vamos nos falando offline e bom final de semana, agradeço a presença, como sempre, mais uma vez. Tá bom? Um abraço, obrigada, tchau, tchau, gente, até a próxima.